Bem, vamos lá. Resolução de equação trigonométrica, só que agora com o up a mais. Determine o conjunto de solução das equações a seguir. Então tem aqui a conjunto de solução, seno ao quadrado de x igual a 1. Ok? Repare que a minha variável é o seno de x. E a seno de x está elevado ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Elevar ao quadrado, extrair a raiz nos dois lados da equação. Só que quando eu extraio a raiz nos dois lados de uma equação, obrigatoriamente eu tenho que colocar o mais ou menos aqui na frente. Porque todo número elevado ao quadrado, se eu coloco ele positivo ou negativo, dá o resultado positivo, tá? Então aqui, extrai a raiz, vai cortar aqui, vai ficar seno de x, é igual a mais ou menos 1. Então aqui nós teremos duas soluções. Uma com seno de x igual a 1, e a outra com seno de x igual a menos 1. Agora eu preciso saber quando que o seno de x é igual a 1. Quando esse ângulo aqui dentro for igual a 90 graus, ou seja, π sobre 2, mais 2kπ, ou seja, mais voltas, segunda, terceira, quarta volta. Onde esse k é um número, coloquei real aqui, mas é inteiro, certo? E resolvendo aqui, quando que seno de x é igual a menos 1? Quando esse ângulo aqui for igual a 270 graus, que é o 3π sobre 2, mais 2kπ, onde o k é um número inteiro. Lembra que o seno é igual a 1 quando for aqui, ó, que é o eixo do seno, que é o 90 graus. E ele é menos 1 quando for aqui embaixo, que é o 270 graus, que é o 3π sobre 2, tá? Letra A feita. Letra B, ele pede para resolver cosseno de x mais π sobre 2 for igual a 1. Então vamos lá. Quando que cosseno de x mais π sobre 2 é igual a 1? Quando esse ângulo aqui dentro for igual a 0 graus. Porque o cosseno é igual a 1 mesmo, igual a 1 quando for 0 graus. Ou seja, esse ângulo aqui dentro, que é o x mais π sobre 2, tem que ser igual a 0 graus mais 2kπ. Aí eu passo esse π para o outro lado subtraindo. Então vai ficar x é igual a π sobre 2 negativo com 0, vai dar π sobre 2 negativo. Mais 2kπ. Só que é o seguinte, nunca eu vou deixar o ângulo negativo. Ah, pode ser que a resposta fique negativa? Pode ser. Mas caso a questão de marcar x não esteja de negativo, você tem que transformar ela em positivo, tá? Resumindo aí que eu embolei um pouco. Sempre o resultado vai estar com arco positivo. Quanto a arco negativo, o que eu vou fazer? Isso daqui em graus que é melhor para trabalhar é 90 graus. Então eu vou pegar 360 e subtrair de 90 para saber qual que é o arco dele positivo, que vai dar 270 graus, certo? Então, o que vai ser? Vai ser, então o resultado é x, pode ser dessa forma, pode ser que esteja dessa forma, ou 270 graus, que é 3π sobre 2, mais 2kπ, onde o k pertence aos números inteiros. Onde o k pertence aos números inteiros. Tá? Letra C. Agora, seno de 2x mais π é igual a 1 sobre 2. Então, aqui, letra C. Seno de 2x, esqueci aqui. Tá, aqui eu vou colocar, aqui é menos π, tá? Não é mais π, aqui é menos. Não troquei aqui, mas troquei na lista, tá beleza? Menos π é igual a 1 sobre 2. Ou seja, quando que seno dá 1 sobre 2? Agora, no ciclo trigonométrico, tem dois lugares que ele dá meio. Ele dá meio aqui no 30 graus, só que ele dá meio aqui também no segundo quadrante, que é no 150 graus. Então, nós teremos duas respostas possíveis aqui. Duas respostas possíveis não, duas respostas em questão, tá? Então, quando que dá meio? Quando o ângulo aqui dentro, ou seja, 2x menos π, for igual a 30 graus, que é o π sobre 6, mais 2kπ, ou quando 2x menos π for igual a 2...
Ou seja, quando esse ângulo aqui dentro for igual a 30 graus, ou quando esse ângulo aqui dentro for igual a 150. 150 é sobre 6, 5π sobre 6. 5π sobre 6 em radiano, mais 2kπ. Tá? Então vamos lá? Então, para resolver isso aqui, passo resolvendo os dois, passo o π para o outro lado e passar subtraindo. Certo? Quando eu passo subtraindo, deixa eu fazer um aqui, eu acabei embolando, vou fazer isso aqui primeiro, depois eu faço isso daqui. Vou reescrever isso aqui novamente, tá? Porque não vai ter espaço. Então passo o π para o outro lado, que é um x. Então vai ficar π sobre 6 mais π mais 2kπ. Somando esses dois, ó, eu preciso igualar embaixo, então eu vou multiplicar por 6 embaixo, 6 em cima. Lembra que para somar e subtrair fração, eu preciso que o denominador esteja iguais. Então, iguais, mantenho o denominador e soma em cima. π com 6π, 7π, mais 2kπ. Eu tenho 2x aqui. Aí esse 2 agora eu passo dividindo. Só que esse 2 passa dividindo esses dois termos. Quando eu divido uma fração, eu multiplico embaixo por 2, tá? Então, quando eu passo dividindo 7π sobre 6, vai ficar 7π sobre 12. Aí, quando eu divido esse termo, vai cortar o 2 com 2. Então, vai ficar mais kπ. Ok? Ou a outra solução, então essa é a primeira solução, ou esse ângulo é igual a 150 graus, ou seja, 2x menos π é igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. De novo, passo o π para o outro lado, fica 2x é igual a 5π sobre 6 mais π mais 2kπ. Somando aqui, eu preciso que iguale os denominadores. Então, multiplico por 6 embaixo, 6 em cima. Então, multiplicando vai ficar 5π sobre 6 mais 6π sobre 6. Como está igual o denominador, mantenho o denominador e soma em cima. 5π com 6π dá 11π. Coloquei 7 aqui, mas estou doidão. Que é um 6. Mais 2kπ. Aí o 2x aqui. Aí esse 2 tem que passar dividindo, lembre. Esse 2 passa dividindo essa fração e passa dividindo aqui. Toda vez que eu divido uma fração, eu multiplico esse número por esse valor. Então vai ficar x é igual a 11π sobre 12, mais esse 2 divide esses dois termos, vai ficar kπ. Tá? Esse aqui é o mais difícil de cair numa prova, tá? Então a resposta aqui, ó, a resolução, a resposta vai ser x é igual a 7π sobre 12 mais kπ, ou x é igual a 11π sobre 12 mais kπ. Ok? Vamos lá. Deixa eu passar aqui para fazer a letra D ali. Ok. Agora, a letra D, eu tenho seno de x igual a 2 seno de x. Letra D. Seno de x igual a seno de 2x. Acho que é 2, né? Seno de 2x só. Tá, beleza. Isso aqui eu quero que vocês pensem como se fosse uma equação do primeiro grau. Então, o que eu faço numa equação do primeiro grau? Não é passar todas as incógnitas para o lado esquerdo? Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou passar esse seno para o lado esquerdo. Só que ele vai passar como? Negativo. Certo? Só que toda vez que tiver tudo em função de 2x, 3x, 4x, eu vou usar a soma de árvores. Que é esse tópico aqui que eu coloquei o resumo aqui em cima da lista. Tá? Que é o soma de árvores. Ok? Seno de 2x é a mesma coisa que seno de x e x aqui. Aí fica seno de x, cosseno de x, seno de x, cosseno de x. Que isso daqui vai resumindo isso aqui, ó. Seno, 2 seno de x, cosseno de x. Ok? Aí que finalmente fica... Então, isso daqui, resumindo, vai ficar seno de x é igual a menos 2 vezes seno de x, cosseno de x. Nesse caso, quando aparece aqui, isso aqui é uma receitinha de bolo. Receitinha de bolo não. São questões que são clássicas, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o seno em evidência. Então, colocando o seno em evidência, vai ficar 1
menos 2 cosseno de x igual a 0. Tá? Lembre que isso daqui é o arco duplo, que é 2 vezes seno de x cosseno de x. Por isso que eu substituí esse 2 seno de x cosseno de x no lugar desse seno de 2x. Aí, beleza. Agora eu tenho aqui duas coisas sendo multiplicadas. Eu tenho o seno de x multiplicando com o parênteses. Quanto que seno de x e parênteses dá igual a 0? Quando um desses dá igual a 0. Ou seja, quando o seno de x for igual a 0, ou 1 menos 2 cosseno de x for igual a 0. Agora vamos lá. Quando que seno de x dá igual a 0? Quando esse ângulo aqui for igual a 0 graus, ou quando esse ângulo aqui for igual a π, que é o 180. Ou seja, lembra aqui, ó, o ciclo, o seno dá 0 quando estiver sobre o eixo do cosseno. 0 graus e 180 graus. Ok? Aí mais 2kπ. K pertence aos números inteiros. π mais 2kπ, onde o k pertence aos números inteiros. Ou aqui, resolvendo isso aqui agora, passo primeiro esse 2 cosseno para o outro lado, para ele ficar positivo logo. 2 cosseno de x, depois passo 2 dividindo. Então fica 1 sobre 2, que é o cosseno de x. Ok? Agora tem que saber quando que o cosseno de x dá igual a meio. Ele dá igual a meio quando esse x estiver nesses dois quadrantes aqui, ó. Opa, quando for 60 graus, ou seja, π sobre 3, ou quando ele for 300 graus, que é o dobro menos 1, 5π sobre 3. Ok? Então teremos dois resultados. É justamente aqui que o cosseno dá meio, ou seja, quando ele dá positivo. Então teremos dois resultados. Quando o x for igual a π sobre 3, mais 2kπ, ou quando o x for igual a 5π sobre 3, mais 2kπ. Ok? Se ele pedir o resultado só no primeira volta, aí vai ser só 0, π sobre 3, 5π sobre 3. Mas os resultados são esses 4 aqui, tá bom? Próxima. Tá, essa questão aqui, eu não farei ela, aqui tem um erro, que não é o quadrado, tá? Eu não vou fazer ela porque na próxima questão e no próximo vídeo vai ter essa resolução. Ok? Então eu vou fazer a letra F agora. A F é 3 seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x igual a 0. Então ficou aqui, ó. Vou até apagar aqui, qualquer coisa vocês voltam o vídeo, tá? Pra gente fazer porque tá meio sem espaço ali. Ah, não. Vou fazer na próxima página que lá depois eu apago. Então ficou a letra F, 3 seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x igual a 0. Vou fazer bem aqui, ó. Então letra F, 3 seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x é igual a 0. Tá, isso daqui vai cair numa equação de segundo grau. Quando tiver elevado ao quadrado uma equação de segundo grau, ok? Vai ter que fazer básica, não tem jeito. Só que para resolver uma equação de segundo grau, eu preciso deixar tudo em função de seno ou tudo em função de cosseno. Para tal, eu vou utilizar a relação fundamental da trigonometria, que é o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ou seja, esse cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então, no lugar desse cosseno tudo aqui, eu vou substituir por 1 menos seno ao quadrado de x. Então, substituindo, vai ficar 3 seno ao quadrado de x menos, entre parênteses, porque são dois termos, 1 menos seno ao quadrado de x é igual a 0. Esse menos faz chuveirinho aqui e troca o sinal. Então, vai ficar 3 seno ao quadrado de x menos 1 mais seno ao quadrado de x igual a 0. Somando essas duas coisas, 3 seno de x com seno de x vai ficar 4 seno ao quadrado de x. Menos 1 é igual a 0. Passo menos 1 para o outro lado. Depois passo o 4 dividindo. Lembra que isso daqui assemelha muito com a questão de letra A, que eu fiz raiz quadrada dos dois lados. Então, vou fazer isso aqui mesma coisa, ó. Faço raiz quadrada desse, faz raiz quadrada desse. Mas toda vez que eu faço raiz quadrada dos dois lados, eu obrigatoriamente tenho que colocar o mais ou menos aqui.
ok? Então, o resultado aqui vai ficar, corta, corta, vai ficar seno de x é igual a mais ou menos meio, certo? Agora, eu tenho que verificar em quais situações o seno de x dá meio positivo, em quais situações o seno de x dá menos meio. No ciclo trigonométrico, ele dá meio nesses dois quadrantes. No ciclo trigonométrico, ele dá menos meio, o seno, nesses dois quadrantes. Ele dá meio justamente no 30 graus e no 150 graus. E ele dá menos meio no 210 e no 330. Ok? Então, teremos duas respostas aqui. Então, para essa primeira aqui, então o x é igual a 30 graus, ou seja, π sobre 6 mais 2 kπ, ou x é igual a 150 graus, que é 5π sobre 6 mais 2 kπ, ou x é igual a 210 graus, que é 7π sobre 6 mais 2 kπ, ou ele é 330 graus, que vai ser 11π sobre 6 mais 2 kπ. Esses dois resultados, tá bom? Esses quatro resultados. Ok? A última, letra G. Seno de 2x é igual a 2 seno de x. É muito parecido com aquela que nós fizemos anteriormente. Então, vai ficar... Eu até esqueci qual que é a questão. Seno de 2x é igual a 2 seno de x. Seno de 2x é igual a 2 seno de x. Passa tudo para o lado esquerdo. Vai ficar seno de 2x menos 2 seno de x igual a 0. Esse daqui, seno de 2x, nós fizemos lá atrás. Ele é justamente 2 seno de x cosseno de x. Então, substituindo aqui, vai ficar 2 seno de x cosseno de x menos 2 seno de x igual a 0. Mesma coisa, coloco o x em, seno de x em evidência. Então, vai ficar 2 cosseno de x menos 2 é igual a 0. Quando que essas duas coisas multiplicando resultam em 0? Quando uma delas for 0, ou seja, quando o seno de x for igual a 0, ou 2 cosseno de x menos 2 for igual a 0. Quando que seno de x dá igual a 0? Em dois ângulos, lembra lá? Lembram que é justamente no 0 e no 180. Então aqui x é igual a 0 graus, esse ângulo tem que ser 0 graus, mais 2 kπ, ou ele tem que ser π, mais 2 kπ. Aí onde o k pertence aos números inteiros. Onde o k também pertence aos números inteiros. Tá? Aqui resolvo, ó, passo 2 para o outro lado, vai ficar mais 2. Depois passo 2 dividindo, vai dar igual a 1. Onde cosseno dá igual a 1? Aqui, ó, no 0 graus. Somente. Tem um lugar que cosseno dá 1. Aqui atrás o cosseno dá menos 1. Então, x é igual a 0 graus mais 2 kπ, onde o k pertence aos inteiros. Tá? Então, teremos só dois resultados, porque esses daqui ó, são iguais, esses dois. Então, vai ser 0 graus mais 2 kπ ou π mais 2 kπ. Lembrando, se ele pedir na primeira volta, numa questão, então é o 0 e π somente, que é uma volta só. Tá? É isso daí, galera. Mais uma questãozinha aí para